Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Juízes, capítulo 11, a partir do verso 29, diz assim o texto: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e o dirigiu com poder, a fim de que atravessasse as terras de Gileade e Manassés, passando por Mispá e Gileade, e daí avançou contra os amonitas. E Jefté consagrou este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando retornar da vitória sobre os amonitas, será oferecido ao Senhor, e eu o sacrificarei em holocausto. Então Jefté partiu para o combate com os amonitas, e o Senhor os entregou a todos em suas mãos. Ele tomou posse de 20 cidades, desde Aroer até os arredores de Minite, chegando a Abel-Queramim, e desta forma os amonitas foram dominados pelos filhos de Israel. Assim que Jefté retornou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando de alegria, ao som de tamborins, e ela era sua única filha. Jefté não tinha nenhum outro filho ou filha. No instante em que a viu, rasgou suas vestes e exclamou com um brado de dor: "Oh, não! Ah, minha amada filha, estou terrivelmente aflito e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso deixar de cumprir." E a filha, compreendendo, lhe afirmou: "Meu pai, tu assumistes esse compromisso com o Senhor. Trate-me, pois, de acordo com o que prometeste, pois quanto o Senhor concordou em te vingar de teus inimigos, os amonitas." Em seguida ela acrescentou: "Concede-me, meu pai, apenas isto. Deixa-me partir com algumas amigas por 2 meses. Vagarei e lamentarei pelas colinas na companhia das minhas amigas, pois jamais saberei o que significa casar e ser mãe." "Vai", assentiu o pai. Deixou que ela fosse por 2 meses. Ela se foi, portanto, com suas amigas, caminhando sem rumo pelos montes, chorando e lamentando, porque nunca poderia formar uma família. Passados os 2 meses propostos, ela voltou à presença do pai, e ele fez com ela o que havia prometido por meio do voto. Assim ela morreu virgem. Desde então nasceu uma tradição entre as mulheres israelitas de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para juntas lamentarem o ocorrido com a filha de Jefté, o gileadita. Essa, meus irmãos, é uma porção da palavra do Senhor, que eu desejo que essa manhã deixe aqui, o livro dos Juízes de Israel, e ganhe contexto, singularidade na nossa vida. De alguma forma isso se harmonize com as nossas práticas, com as nossas escolhas, com as relações que travamos, para que o texto ganhe interpretado significado, propósito, sem o qual, como eu tenho dito, é apenas letra num livro encadernado, mas não tem sentidos maiores e propósitos para a nossa existência. Eu não sei se você assistiu ou se você percebeu, mas na última quinta-feira, dia 29, houve uma reunião em Genebra, na Suíça, onde estavam presentes líderes e pastores de um grupo de igrejas protestantes, a maioria de linha confessional histórica reformada, e também um representante da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica, para tratar junto ao Conselho Mundial de Igrejas a questão do fundamentalismo cristão no Brasil. Segundo matéria que foi veiculada pelo UOL,
O grupo tomou essa iniciativa de buscar o CMI, que é uma organização ecumênica, em função de uma crescente preocupação com o alinhamento sistemático da esmagadora maioria de cristãos do país a questões discriminatórias, a rejeição de temas ligados aos direitos humanos, e no episódio recente, da temática da Amazônia, um desprezo pelos gravíssimos problemas ambientais da nossa nação. Para quem não sabe, nos anos 70, esse Conselho Mundial de Igrejas foi fundamental para apoiar e alavancar ações de religiosos no Brasil, entre eles Dom Evaristo Arnes, Dom Helder, que lutavam contra a ditadura militar. Entre muitas iniciativas, eles financiaram o precioso trabalho de investigação, de coleta de dados de vítimas e de seus torturadores, que acabaria mais tarde sendo conhecido como o documento chamado Brasil Nunca Mais. Sobre o momento atual, o CMI atesta que a situação é grave, sobretudo pelo fato da utilização da religião para legitimar ações político-partidárias que ferem radicalmente os valores do Evangelho e tudo aquilo que Jesus ensinou e está explícito nas Escrituras. Eu tenho afirmado recorrentemente, insistentemente, que todo fundamentalismo, seja ele político, seja religioso, tem apenas um vértice em comum, que é a ideia de que só um lado possui a supremacia e a razão em todas as questões, motivo pelo qual ele não pode sequer ser questionado. Corrobora comigo nesse pensamento o filósofo inglês do século XX, Karl Popper, quando ele afirma: não é possível discutir racionalmente com alguém que prefere matar-nos a ser convencido pelos nossos argumentos. A religião é capaz de produzir coisas imponderáveis. Boa parte das tragédias humanas tiveram como pano de fundo motivações religiosas, sobretudo aqui no nosso ocidente cristão, e isso diz respeito não só à fenomenologia coletiva, no macro social, mas também nas questões ligadas ao âmbito do indivíduo, nas suas relações mais próximas, como o trabalho e a família. Nesse sentido, e aí levando em consideração muita borracha que eu já gastei no asfalto, nesses meus 36 anos de caminhada na fé, eu poderia relatar certamente centenas e talvez até milhares de situações em que vi pessoas fazerem coisas impensáveis em termos religiosos. Insanidades imponderáveis, bizarrices mesmo, ações comportamentais, fruto, na maioria das vezes, de um tipo de espiritualidade ortodoxa que acaba por se revelar profundamente adoecedora, o que denota que o indivíduo jamais teve qualquer compreensão do espírito do Evangelho. Quantos eu vi sofrer por conta disso? Alguns tiveram seus melhores anos inutilizados. Eu fui testemunha de casamentos que involuíram por conta de crenças infundadas. Eu assisti famílias inteiras adoecerem física e psiquicamente, com desdobramentos sobre os seus descendentes. Encontrei gente sequelada com todo tipo de trauma, são fraturados de alma, desequilibrados emocionais, pessoas que introjetaram no ser um personagem que aparece de dia, mas que quando vai dormir tem que se confrontar com outra realidade. E quando eu analiso de forma mais cuidadosa o fenômeno, percebo que muitas dessas pessoas foram vítimas de pastores perversos, de doutrinas insanas
Outros tantos sofreram por conta de heranças generacionais, e houve ainda os que foram soterrados por tradições familiares. Eu sei, como ministro do Evangelho, o quanto uma igreja pode ser algo bom na existência humana. Eu sou testemunha de como é salutar uma comunidade de fé sadia, que promova a paz e o bem na vida, mas eu também não posso negar que ambientes religiosos são, por vezes, extremamente adoecedores, porque a forma mais infame de você marcar negativamente o caminho de alguém é fazer o mal, afirmando ser ele o bem, e isso tudo em nome de Deus. Essa manhã eu queria tratar desse tema com você, tomando assim como base esse texto rico do livro dos Juízes, mas eu não queria fazer isso sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, é bom nós estarmos reunidos aqui como parte da tua família, nesse encontro gostoso de gente boa, de Deus, e o que nós queremos essa manhã, diante desse tempo tão difícil que nós temos vivido, numa sociedade bipolar, de raivas, de animosidades, de confrontos ideológicos, nós queremos fazer conforme o que cantamos há pouco. Nós queremos que tu nos leve onde seja possível ouvir a tua voz, porque diz o salmista que a tua voz despedaça os cedros do Líbano. A tua voz, Senhor, produz também calmaria e pacificação. A tua voz aquieta, a tua voz conforta e confronta, para que possamos andar por um caminho seguro nesse tempo tão truculento. Essa manhã expande mente, coração, para receber a tua boa palavra, como uma semente capaz de produzir frutos de misericórdia e de justiça. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Livro dos Juízes, que nós lemos há pouco, está enquadrado no grupo dos livros históricos, do Velho Testamento. Foi escrito segundo a tradição judaica pelo profeta Samuel, mas a crítica literária estabeleceu que a sua compilação, junto com outros escritos da história de Israel, se situa ali pelo final do século VII ou início do século VI a.C., ou seja, é uma datação bem posterior a Samuel, e aí o texto seria então de autoria desconhecida, como também a sua localização. Juízes trata essencialmente da história dos filhos de Israel, após a entrada em Canaã, depois da morte de Josué, que é o livro que o precede, Josué que substitui Moisés, ou seja, a gente está falando aí de um período de aproximadamente 400 anos, de 1400 a 1000 a.C. Quando a gente lê as páginas dos Juízes, a gente logo percebe que Deus levanta para cuidar e para julgar o seu povo 12 homens, e esses vão ter enfrentamentos com os seus inimigos, sendo os principais dele a profetisa Débora, e esse é um caso inusitado, numa cultura machista, e os guerreiros Gideão, Sansão e esse que a gente leu essa manhã, Jefté. Jefté é da tribo de Gade, ele era filho de Gileade, e ele foi o 8º desses juízes, tendo liderado o povo nas suas batalhas durante um período de aproximadamente 6 anos. E esse homem tem uma história assim intrigante. E aí, como de costume, eu quero colocar você dentro dessa cena, na pós-batalha com os amonitas, nesse cenário que vai nos ajudar a compreender o que se passa com esse homem que aos 17 anos foi expulso de casa por conta dos seus meio-irmãos, porque ele era filho
do pai em comum, mas a sua mãe era uma prostituta cananita, e por conta disso, ele foi preterido pela família, acabou indo morar numa cidade chamada Tobi, ficava ali a leste, né, de Gileade, e passou a viver com homens que eram levianos. Mas Jefté era dotado assim, de uma capacidade de influenciar pessoas, né, de liderar, e por conta disso ele logo se sobressaiu no meio dessa moçada e acabou montando para si um exército de mercenários, muito parecido com aquilo que acontece também com Davi, né, que sai da casa de Saul, vai para os montes e a Bíblia diz que se associa a eles os endividados, os amargurados e os ladrões. Pois bem, tempos depois destes fatos, essa nação dos filhos de Amon, né, os amonitas, entraram em guerra contra os israelitas. E não havia em Israel nenhum homem com as qualificações de Jefté, que era um guerreiro, para liderar o povo, motivo pelo qual os anciãos se reuniram e foram lá na terra de Tobi para tentar convencê-lo a liderar o exército. E aí aquele historiador judeu Flávio Joséfo, ele afirma que quando os anciãos foram suplicar a Jefté que ele lutasse por eles, de início ele recusou, e a justificativa era plausível, alegando que quando foi expulso da casa do pai, ninguém o ajudou, mesmo sabendo que ele era o filho primogênito, portanto ele teria direito aí a 2/3, né, da herança. Mas aí, ao depois, ponderando a situação, Jefté aceitou esse desafio, mas antes de partir para a guerra, ele entendeu que deveria fazer um voto ao Senhor. E o voto era o seguinte, que se ele retornasse para casa vitorioso, a primeira pessoa que saísse pela porta da sua casa ao seu encontro, seria oferecida em holocausto a Deus. E aí, para desgraça do juiz, após a vitória na guerra, quando do seu retorno, a primeira pessoa que saiu ao seu encontro foi a sua filha única. E agora surge a questão central da vida de Jefté. Por que é que ele fez um voto a Deus, quebrando algo que o próprio Deus já estabelecera, ou seja, que oferecer sacrifício humano, conforme a lei de Moisés, e você vai encontrar isso no Levítico, né, ali 18, ali também por Deuteronômio 12, era abominação ao Senhor. Ou seja, como é que Deus aprovaria um voto que fosse contrário à sua própria lei, à sua vontade, aos seus princípios? Há muitos exegetas que afirmam que essa filha de Jefté não foi imolada. Ela foi enviada para o monastério, né, de Siló. E aí, no meu entendimento, eles fazem isso para dar assim uma suavidade, né, no texto, arrumar para a nossa sociedade contemporânea, né, cheia de pudores e de milindres, uma saída politicamente correta, uma saída que seja palatável. Eu, na verdade, não acredito que foi assim. E, sobretudo, quando você faz uma análise mais cuidadosa do texto, você vai para o hebraico, e aí você percebe que a palavra que foi utilizada pelo escriba é olá, que significa sacrifício de uma oferta queimada. Ou seja, isso põe fim a toda controvérsia e a qualquer tipo de dúvida. De fato, a menina foi bizarramente, absurdamente queimada viva, para supostamente satisfazer uma divindade sedenta de sangue humano. Perdão, ainda estou doente. Para fazer cumprir a palavra de um homem que nem conhecia a lei de Deus, nem muito menos ele tinha entendimento do Espírito
que carrega essa lei. E é justamente essa ortodoxia, ou seja, esse tipo de fundamentalismo religioso cego, que faz com que Deus vire diabo, não raras vezes, que justifica ações perversas, decisões majoritárias, tiranias, fascismo religioso, ideologias supremacistas, beligerantes e todo tipo de arbitrariedade feita supostamente, com a bênção de Deus. E o mais terrível de tudo isso, sabe o que é? É que Jefté tinha um recurso, ele poderia ter recorrido ao santuário de Siló para requerer a anulação desse voto. Bastava para isso ele procurar o sacerdote Eli e o profeta Samuel, apresentar a sua causa, e ele estaria dispensado de fazer isso. Mas diz o texto, que nós lemos há pouco, no verso 35, abri minha boca ao Senhor e não voltarei atrás. Filha minha, o que votei, pagarei. Olha, meus irmãos, eu já andei um bocado debaixo do sol. E diante de tudo o que eu já estudei e diante de tudo o que eu tenho visto nesse tempo, eu estou me tornando assim uma espécie de cristão fóbico. Mas não é porque eu tenha aversão, preconceito ou qualquer tipo de atitude de enfrentamento com os ditos cristãos, não é isso. É que eu tenho medo dos cristãos. E eu fico pensando, será que eu não deveria ter esse medo? Não foram os cristãos que se aliaram ao Império Romano e se constituíram por meio de conchavos, de dogmas, de confissões e da criação de santos, aliados poderosos na manutenção da opressão e da hegemonia? Não foram os cristãos que ajudaram a desenvolver o feudalismo na Europa, em conluio com os ricos e os políticos, achatando os seres humanos, promovendo a escravidão, espoliando sonhos, destruindo esperanças? Não foram eles que fizeram guerras medievais em nome de Deus, mataram, destruíram, queimaram mulheres supostamente tidas como bruxas, e isso com o intuito de aumentar latifúndios e construir o reino dos homens, ao invés do reino de Deus? Não foram eles que apoiaram inquisições, genocídios, latrocínios, caças aos diferentes, mortandade aos que pensavam e criam de uma outra forma e que impuseram a fé, a força e a fórceps? Não foram eles também que queimaram os afetos, cercearam o saber e a ciência, aprisionaram a literatura em mosteiros, investiram na ignorância, no medo, como uma forma de domínio e de controle? Não foram eles que invadiram nações sob o pretexto de colonização, espoliaram gentes, dilaceraram culturas, massacraram índios, tudo em nome da ética capitalista que atribuía aos tais a gestão das riquezas da terra? Eu confesso, eu tenho medo dos cristãos, porque na sua história eles apoiaram regimes fascistas, nessa Europa cristianizada, ditaduras militares na América, sempre se aliando ao que de pior existiu em termos de proposição econômica, com fins escusos e em nome da ganância. Eu tenho medo dessa gente que persegue gays, cartomantes, hippies, roqueiros, babalorixás, espíritas, que se levanta contra tudo e contra todos em nome da sua ortodoxia biônica, de um evangelho sem amor, de uma fé baseada na retórica, onde a graça é para poucos, que anunciam uma cruz assim elitista, para quem tem pedigree. Um sangue que só serve a interesses sectários e um Cristo esquartejado,
repartido entre as suas milhares de denominações. Eu tenho medo, não escondo. Tenho medo desses cristãos deputados, dessa máfia chamada de bancada evangélica no Congresso Nacional, fazem negociatas, fazem lobby, em prol dos seus currais eleitorais, que não colaboram com a justiça, nem com nada que possa promover o bem comum. Eu tenho medo. Eu tenho muito medo. E eu fico pensando se de fato eu não deveria ter, e se você também não deveria ter. Eu queria fazer uma análise desse fenômeno do texto de Jefté, não do ponto de vista coletivo, mas eu queria fazer uma análise individual do que é que acontece ao sujeito que abraça essa ortodoxia, esse fundamentalismo, por conta dessa dogmática, dessa fé não racional, que leva as pessoas a práticas estranhas, a fazer votos insanos e a oferecer, não raro, o que nós chamamos de sacrifícios de tolos. E aí eu queria que você voltasse aí para o texto, a mensagem, como de costume, é expositiva, tudo está na Escritura. E aí eu queria lhe afirmar que a primeira coisa que nós podemos aprender com Jefté, sobre essa ortodoxia que mata a fé e que produz sequelas na vida, é que Jesus é o único sacrifício capaz de agradar a Deus. Veja aí o verso de número 30. E Jefté consagrou esse voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando retornar da vitória sobre os amonitas, será oferecido ao Senhor, e eu o sacrificarei em holocausto. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o único sacrifício que interessa e que importa para Deus é o sacrifício que Jesus fez, conforme a Escritura, antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro foi imolado quando sequer existia planeta Terra, ou sequer havia homens andando no ambiente que Deus criou para que a vida pudesse se desenvolver. O Cordeiro foi imolado antes. Depois, na história, ele encarna para que aquilo que havia acontecido na eternidade anterior, por assim dizer, pudesse se manifestar na história, no tempo, conforme o que Paulo escreve ali no livro de Atos, no tempo da dispensação de Deus. Agora, você sabe qual é o motor de toda religião? É o esforço meritório. É o indivíduo que acha que pode fazer alguma coisa para promover a inclinação da divindade a seu favor. E aí entra a figura de Jefté, que é esse homem que acabou sendo criado distante da tradição de Israel, porque ele foi expulso de casa. E ele começa a conviver ali na região de Tobi com pessoas de todas as culturas, com crenças pagãs. Inclusive, nesse momento ali na tradição de Canaã, era muito comum que se oferecessem sacrifícios de pessoas a um deus chamado Moloque. Quando você vai estudar o livro dos reis, você vai ver que alguns reis de Israel fizeram isso e que Deus os entregou à justiça e ao juízo por conta dessa prática que era condenada e estava explícita na lei de Moisés. E aí, portanto, Jefté é esse indivíduo sincrético, é esse cara que bebeu de muitas fontes, que ouviu muitas mensagens, que leu muitos livros, que foi para muitos congressos, que está afeito a escutar os profetas que têm palavras de revelações dos últimos tempos, tudo tão parecido com essa matriz, sobretudo evangélica, neopentecostal dos nossos dias. E aí ele disse o seguinte: eu vou fazer um negócio com Deus.
eu vou enfrentar essa nação poderosa, mas eu vou fazer uma barganha, eu vou fazer um negócio, eu vou tentar mover essa divindade a meu favor para me entregar a vitória. Olha, se eu ganhar a guerra, primeira pessoa que aparecer e sair de dentro da minha casa quando eu voltar, eu vou queimar em sacrifício. A gente, quando lê o texto, a gente fica assustado, porque nós vivemos nesse tempo, né? Dos direitos universais, da preservação da vida. Isso para nós é uma coisa muito chocante. Mas é só você transportar isso para o fenômeno, o mecanismo que faz com que a gente sempre esteja, de alguma forma, tentando tratar Deus como se ele fosse uma prostituta. Que a gente faz alguma coisa, que a gente dá alguma coisa, que a gente oferece alguma performance, que a gente dá a nossa grana como dízimo na igreja, e de que isso vai, então, seduzir a Deus para que ele se incline ao nosso favor. É a mesma coisa, guardadas as devidas proporções. E aí deixa eu te dizer um negócio, meu irmão. Não há nada que você faça que Deus se interesse e que seja capaz de purgar a imundície que você carrega. Não há nenhum sacrifício, não há nenhuma ação. Paulo diz ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, lá na sua carta aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que distribua todos os meus bens com os pobres, ainda que eu me torne um humanista que seja uma inspiração, ainda assim, nada disso tem qualquer proveito se eu não entender que o sacrifício já foi feito e que foi feito por amor. O único sacrifício que interessa a Deus é o sacrifício do Cordeiro, que foi imolado uma vez para todo sempre e cancelou o escrito de dívida que era contra nós e nos libertou dessa necessidade paranoica de fazer coisas para Deus. Você sabe qual é o motor da religião? É o autopatrocínio da salvação. Por isso que quando Jesus encontra com aquele jovem rico, que pergunta: bom mestre, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Jesus: nada. Mas eu vou te pedir logo um negócio na partida, que é a coisa que você mais ama na vida, para você entender que você não pode fazer. Pega a tua grana, pega os teus bens, pega a tua casa, teu carro, vende, dá aos pobres, e depois você me segue. E aí o cara falou: mas isso não dá, isso é pesado. Eu disse: pois é, eu sempre vou pedir o que você não pode entregar, porque se você puder entregar alguma coisa que me satisfaça, o meu filho morreu de bobeira. Olha, fique consciente de uma coisa: não há voto, não há oferta, não há sacrifício, não há nenhum tipo de ação humana, não há nenhum tipo de trabalho, não há nenhum tipo de missão, não há nenhum tipo de autopurgação, não há nenhum tipo de castração do ponto de vista socioexistencial. Nada que você faça é suficiente para agradar a Deus, porque só o sacrifício de Jesus é que é eficiente e, conforme Lutero, suficiente para cancelar o pecado dos homens. Mas Jefté não sabia disso. Ele imaginava que, assim como os outros povos ofereciam homens, mulheres e crianças em sacrifício a Moloque para que a divindade pudesse realizar os seus anseios, ele também poderia fazer isso com o Deus de Israel. E aí faz um voto bizarro, e aí promete uma coisa insana, e aí se compromete com uma ação despropositada. Tudo que tenta de alguma forma produzir essa salvação por intermédio do indivíduo é blasfemo. Você quer subir no monte para ver se você convence Deus de alguma coisa, é blasfemo. Gente que vive nessa maratona de fazer jejum, de fazer votos aloprados para ver se seduz Deus para alguma coisa, isso é blasfemo.
Jesus ensina que o jejum que Deus se interessa é o de Isaías, que olha para os pobres, que trata o indigente com respeito e que envolve a pessoa em ações de misericórdia e de justiça. O jejum de Jesus é um jejum preparatório no deserto para o serviço dos homens e para a entrega de si mesmo, atendendo indigentes, miseráveis, endemoniados, caídos e prostrados. O jejum é um chamado ao serviço, não é um espinafre do Popeye para você sair cuspindo fogo e amarrando e desamarrando o capeta. Isso é blasfemo contra Deus. Só o sacrifício de Jesus é suficiente. Ah, quanta gente trabalhando em ministérios. Ah, quanta gente afadigada em tantas reuniões e tantos cultos. É tanta coisa de igreja, é tanta agenda, é tanto encontro, é tanta reunião que eu não sei como é que o cara consegue trabalhar e ter família. E despreza os valores mais elementares da vida, tentando de alguma forma ver se Deus se impressiona e diz: olha lá, aquele operário da fé, aquele Robocop da igreja lá, lutando. Ah, meu irmão, só Jesus. Só Jesus. Nenhuma iniciativa de ascetismos, de crenças modulares, performáticas, do ponto de vista plástico, o sujeito se podando: eu não corto o cabelo, eu não uso tal roupa, e eu não como tal comida, e eu não sento numa mesa de bar, e eu não posso botar um piercing, e eu não posso fazer uma tatuagem. Ah, que idiotice, quanta idiotice! Quanta ação meritória! Jesus está sobre todas essas coisas. O sujeito, quando vem me perguntar isso, eu digo: meu irmão, você ainda está nessa. Você ainda está tentando fazer algum tipo de plástica performática para impressionar Deus. Tanta gente fazendo oferendas, pagando promessas, fazendo como Jefté, né? Que é o pior, faz a promessa para o outro pagar. Essa é a pior promessa que existe. Quanta gente seguindo ladeira, quanta gente se prostrando diante de imagem. Ah, que coisa ainda tão infantil na fé. E aí se critica os católicos, mas o cara faz as 7 semanas na corrente. Aí o cara vai na campanha e pega uma chave lá, que é a chave que abre e que fecha. É o mesmo mecanismo, a mesma idolatria, a mesma infantilidade, a mesma tentativa de condicionar Deus às minhas demandas. Eu vou lá no santuário, tomo 7 banhos, pego 7 chaves, participo de 7 campanhas, e preste atenção, toda campanha dessa tem grana, porque se não tiver grana, não funciona. Você tem que ir lá e pagar o pedágio. Quando você paga o pedágio, aí esse barulho da moeda, quando cai no gasofilácio, os céus dizem: agora sim, vamos liberar a bênção. Na Idade Média, dizia-se que o cintilar da moeda que caía no gasofilácio fazia as almas do purgatório sentirem a graça e a misericórdia de Deus. É por isso que se vendia tanta simonia para cancelar pecados de morte. Olha, gente, não tem uma forma mais perversa de que você roubar dinheiro dos outros em nome de Deus. É tanta gente em processos de ataraxia, né? Voltando aos costumes gregos, voltando a essa prática de você refrear o corpo, de você proibir sensações e sentimentos. O indivíduo vive cheio de pulsão, é um bicho que está dentro dele, mas de lá de fora é um anjo barroco. Ele tem aquela cara de santidade, mas aqui dentro tem um vulcão gritando, tem uma besta fera, porque o sujeito imagina que se submeter a essas castrações, a essas negações dos justos anseios e desejos do corpo, e com isso não estou me dizendo que você vai se entregar de forma desordenada a qualquer coisa, mas estou afirmando o que Paulo afirma, que nada disso tem qualquer proveito. Não toque nisso, não pegue naquilo, não olhe para aquilo. Isso é idiotice, porque Jesus já fez o que tinha que ser feito, e Jefté não entendeu, por isso que queria fazer algum tipo de ação para seduzir essa divindade pagã, que ele imaginava que queria sangue e sacrifício, pois o único sangue e o único sacrifício que Deus requereu não foi de mim, nem foi de você, foi de Jesus. Amém?
Segunda coisa que o texto nos ensina é que toda revelação ou profecia deve ser confrontada com o espírito do Evangelho. Veja aí o verso 35. No instante em que a viu, rasgou suas vestes e exclamou com um brado de dor: oh não! Ah, minha filha amada, estou terrivelmente aflito e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso deixar de cumprir. Primeira coisa, Deus não pediu absolutamente nada a Jefté. Nada. Não pediu que ele fizesse nenhum voto, não pediu que ele fizesse nenhum sacrifício, não pediu que ele fizesse prova de alguma coisa. Essa ação é algo que vai frontalmente contra a revelação do que já estava posto na lei de Moisés. Olha, eu digo que quando eu vou aconselhar as pessoas, 80% ou mais das questões que me trazem são temas que já estão respondidos na Escritura. Se o sujeito conhecesse o mínimo da Escritura, se ele lesse, entendesse, discernisse o mínimo, assim, o básico, não precisava procurar ninguém, porque a Escritura já é clara e já diz como é e como não é, como deve ser e como não deve ser. E esse era o caso de Jefté, que fez uma promessa maluca, e quando a situação se constituiu, ele ficou louco e disse: mas não é possível, porque a minha única filha é justamente a que sai ao meu encontro, e agora, por conta do meu voto, por conta da doutrina, por conta daquilo que eu assumi como verdade e fé, eu vou ter que levar isso a cabo, eu vou ter que fazer a ferro e a fogo com que a minha palavra seja cumprida. Deixa eu lhe dizer um negócio. Toda revelação, toda pregação, toda doutrina, toda profecia que não estiver de acordo com o espírito daquilo que Jesus ensina, e aí nesse sentido até o próprio Velho Testamento caduca na maior parte dos seus ensinamentos, porque Jesus ressignificou a palavra. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ressignificou, porque isso aqui já tinha virado instrumento de morte. Se não alinha com o que Jesus ensina e diz, jogue no lixo. Jogue fora, porque vai ser maluquice. Ele pediu uma coisa a Deus e não entendia que o próprio Deus havia estabelecido algo completamente diferente para ser feito. Olha, qualquer pessoa que chegue com qualquer coisa que não esteja alinhado com o espírito daquilo que Jesus ensina, você descarta. Pode ser o que for, pode ser um credo, pode ser uma confissão, pode ser um cânon, pode ser um dogma, pode ser uma revelação, pode ser o que for, uma profecia. Isso até às vezes pode fazer você aí se balançar, porque o cara foi tão assertivo, a profeta foi tão intimista, que você até acha que isso vem da parte de Deus. Cuidado, eu já vi gente se arrebentar por conta de seguir esse tipo de loucura. Jesus é a nossa chave de interpretação para validar qualquer coisa debaixo do sol. A Bíblia sem Jesus é um livro como outro qualquer. Jesus sem a Bíblia é Deus. Então pare de idolatrar os alquimistas que pegam os textos e vão enfeitiçar as pessoas para atingir os seus propósitos. Jesus é a nossa chave de interpretação. O que alinha com Jesus fica, o que não alinha com Jesus sai, porque a palavra está encarnada, muito mais do que a palavra que está encadernada. É preciso entender isso de forma definitiva. Quanta gente sendo enganada porque não compreende isso. Porque não confronta a palavra, a profecia, a revelação, a doutrina com o que Jesus ensinou. Você acha
que Jesus deixaria de fora algum ensino que fosse importante para a nossa salvação, para o nosso bem, para a nossa pacificação. Você acha que Jesus iria esquecer de dizer algo nesse sentido? Eu penso que não. Portanto, todas as questões que são relevantes, que são importantes, que são decisivas para a minha salvação, para o cuidado com a minha vida, elas já estão reveladas. O resto, meu irmão, é periferia. O resto é quinquilharia. O resto é doutrina de lobo tentando roubar a paz, a alegria e o sustento de tantas almazinhas que são facilmente conduzidas ao inferno de fogo sem sequer ter chegado nele. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, que era uma comunidade composta de pessoas que saíram do paganismo grego e haviam entendido o evangelho, mas aí começaram a se infiltrar algumas doutrinas, sobretudo dos judaizantes, que queriam mudar os costumes, sempre trazendo essas práticas meritórias de você conquistar a salvação, entre elas circuncisão, a volta aos sacrifícios de bodes, de ovelhas. Aí Paulo diz, olha, presta atenção, se vier um anjo do céu, o anjo chegar diante de você e pregar um negócio que seja diferente do que eu ensinei, você diga na cara do anjo, você é mentiroso. Veja a que nível o apóstolo chega. Se vier um anjo, se tiver uma manifestação metafísica, se vier assim uma potestade espiritual, em nome de Deus, mas que ensine alguma coisa, que vá contra o espírito do que eu tenho dito, diga na cara dele, você é mentiroso. Ah, meu irmão, quantos ungidões aí, hein? Quantos paipóstolos, apóstolos, profetas, bispos, gente ensinando loucura que não tem nenhum alinhamento com a Escritura, e uma legião de idiotas seguindo esses lobos, fazendo as práticas mais loucas, porque jamais confrontaram o que eles ensinam com a verdade do Evangelho. Quanta gente que eu já encontrei destruída, quanta gente aflita, perturbada, como Jefité ficou perturbado, quando viu a filha, disse, tinha que ser você, não podia ser Zefa, né? Que ele imaginou que ia fazer uma promessa e ia vir um escravo, ia vir com um serviçal qualquer. Esse tipo de religião que faz com que o outro carregue o sacrifício. Esse tipo de espiritualidade que faz o voto para o outro pagar. E o engraçado é que só funciona para esses caras. Já notou isso? A prosperidade só funciona para esses caras. E agora nem por Silas Malafaia, que a editora dele faliu, né? Nem por Silas funcionou. Essa semana ele estava visitando o templo lá do Macedão. Eu acho que ele foi lá na sessão do descarrego para tirar o urucubaca, porque não funcionou para ele. Ele funciona para todo mundo, mas não funcionou para o Silas. Curioso. E aí fica a gente nessa aflição. Casamentos destruídos. Famílias que enlouqueceram, adoeceram. Vítimas de líderes irresponsáveis, desses ungidões, desses imantados, dessa gente que vê anjo feito quem vê mosca. O cara vê anjo como se estivesse vendo uma mosca. Na Bíblia, todo mundo que viu um anjo caiu, ficou prostrado. O cara fica batendo papo com o anjo, como se o anjo fosse o brother, sabe? E vê demônio em tudo. Paulo diz que são visões enfatuadas. É gente que cria fantasmagorias para impressionar os incautos. Tanta gente que foi em missão. Quanta gente que eu vi arrebentar. Deus está me chamando para uma obra não sei aonde. Deus está me enviando para abrir uma igreja não sei aonde. Aí casa o cara porque ele não é casado, aí começa a meter os pés pelas mãos, aí quando vê acaba numa tragédia. É gente que vive atrás de bênção, é gente que vive atrás de vitória, de poder, de ação mágica, do sobrenatural, do impossível, da santa contravenção. Deixa eu lhe dizer um negócio, meu irmão, isso só acaba em desgraça. Porque toda revelação, toda doutrina, toda pregação e toda profecia que não alinha
com o que Jesus ensina, jogue no lixo, porque é mentira, é engano e vai levar você para o buraco. Terceira coisa que o texto nos ensina é que não há espiritualidade sadia que não seja de natureza pessoal e intransferível. Veja aí o verso 36. E a filha, compreendendo, lhe afirmou: meu pai, tu assumistes esse compromisso com o Senhor. Trate-me, pois, de acordo com o que prometeste, porquanto o Senhor concordou em te vingar dos teus inimigos, os amonitas. Olha, a desgraça maior é quando essa crença contamina todo mundo que está perto. O sujeito vive nesse mundo da pseudo-espiritualidade, ele vive vendo anjo e tendo revelação, ele se tornou uma espécie de pajé da família, e aí tudo que ele fala encontra o consentimento daqueles que estão próximos, muitas vezes porque ele é essa figura totêmica, sabe? Ele é esse poste ídolo, ele é esse arauto que tudo que diz tem que ser crido, obedecido e observado. E aí é uma loucura coletiva, é um surto de todo mundo que está próximo. Ah, quanta gente eu já vi desgraçada, sequelada por conta disso. Famílias inteiras. E sabe qual é o caso mais comum? É que os filhos vão tudo para a apostasia, porque não conseguem conviver com a loucura na qual a casa se tornou por conta desse tipo de crença. Veja que no caso de Jefté não foi diferente. Nós estamos a 2.700 anos do texto. Mas o que aconteceu? Até a filha já tinha entrado no surto coletivo do negócio. Porque o pai faz uma promessa absurda que não é para ele cumprir, mas é para o outro, de queimar alguém vivo. E quando a menina tomou conhecimento do voto, ela fez: beleza, pai, beleza, vamos. Já que tu cumpriu, né? Já que tu prometeu, agora eu me ferrei, então que seja. Olha que loucura. Sabe por que é loucura? Porque na Escritura o convite para a relação com Deus é um convite pessoal e intransferível. Não dá para ser de Deus pelo outro. E olha como esse tipo de coisa é virulenta, porque o religioso contamina todo mundo que está em volta dele. Porque ele se torna essa figura iconoclasta. Eu sou o cabeça, né? Eu tenho que ser obedecido, eu tenho que ser ouvido, eu que tenho a palavra de Deus. Deixa eu lhe dar um princípio. Submissão é uma coisa total, obediência é uma coisa relativa. Submissão é absoluto, obediência é relativo. O que quer dizer? Eu tenho que ter a disposição de me submeter às autoridades. Paulo diz: olha, as autoridades foram constituídas por Deus, obedeça a elas. O sequestrador do rio foi infringir a lei, acabou no caixão, porque saiu disposto a enfrentar o Estado que tem o aparelho legal e operacional para coibir a ação que é contrária à lei. Eu devo me submeter e temer a autoridade, mas isso não é uma coisa que possa passar por cima dos valores da Escritura. Portanto, a submissão é absoluta, é total, mas a obediência é relativa. Quando em Atos dos Apóstolos, o Sinédrio chamou Pedro e João e disseram: olha, vocês não vão mais falar no nome de Jesus, depois de levar uma camada de pau. Aí eles disseram: porque importa primeiro obedecer a Deus, depois obedecer aos homens. Quando você vê, por exemplo, Martin Luther King se levantando nos Estados Unidos, incitando a desobediência civil pacífica, é porque as leis eram injustas e perversas. Quando você vê Gandhi na Índia se levantando contra o aparato britânico cristão, esmagando uma população inteira, fazendo uma resistência pacífica, ele está usando o mesmo princípio de que a submissão é absoluta, mas a obediência é relativa. Olha, não tem cabeça, não tem ungido, não tem profeta, não tem apóstolo, não tem bispo, não tem nada que possa subjugar você, porque o chamado de Deus é para você se relacionar com Ele. Jesus disse que a espiritualidade sadia é aquela que faz com que o indivíduo entre no quarto, feche a porta e fale com Deus que está em secreto.
Gilberto Gil poetizou isso de uma forma extraordinária. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós, eu tenho que tirar os nós das gravatas, do sapato, eu tenho que me expor, eu tenho que me apresentar, eu tenho que querer, porque Deus é o Deus que quer esse encontro. Ele não queria só o encontro com Adão e com Eva ali no pôr do sol do jardim. Aquilo é uma metáfora da geografia e da psicologia interna do homem, que tem essa necessidade e esse desejo de se encontrar com Deus. Deus está nos chamando para um encontro pessoal e intransferível com Ele. Mas essa gente virou gado, seguindo gente maluca, sendo empurrada para o abismo. Desde o Monte Sinai, o povo rejeita uma espiritualidade consequente, consciente, que produza o encontro com o Senhor. O povo disse: não, Moisés, vai tu, vai lá, ouve lá o que é que o Barba quer falar, vê lá o que é que ele quer dizer, pega lá as pedras, pega lá a lei, depois você desce, entrega mastigado. A gente quer ficar aqui na orgia, a gente quer ficar aqui na putaria, a gente quer ficar aqui dançando funk, enquanto o Arão vai fazer um bezerro de ouro, e a gente vai ficar tudo doidão, cheirando cocaína, fumando maconha, tomando cachaça, e todo mundo transando com todo mundo. Vá lá você, porque a gente não quer esse preço de expor a nossa alma, a luz que sara, que cura e que liberta. É sempre uma terceirização da fé. E você acha que mudou? Mudou não, a mesma coisa. A igreja faz a mesma coisa nos nossos dias. São esses intermediários do sagrado, são esses ungidos. Os caras são tão ungidos que ficam em lugar destacado. Os caras são tão ungidos que se vestem de maneira diferenciada. Os caras são tão ungidos que são intocáveis. São tão ungidos que têm a ousadia blasfema de chamar o povo de leigo e de se intitular de clero. Isso é ofensivo a Deus. Pedro, o apóstolo, em sua epístola diz que eu e você somos sacerdotes. Isso é Pedro quem diz, que eu e você somos sacerdotes. Como é que vem um aloprado desse dizer que eu sou leigo? Leigo é você, meu irmão, você que não entendeu nada. Você entende o código, mas você não entende o espírito do evangelho. Em Jesus não tem nada disso. Em Jesus não tem fuleiragem de procissão. Em Jesus não tem lugar de destaque. Em Jesus não tem roupa de destaque. Em Jesus não tem título. Não tem nenhum tipo de separação, de abismo entre o povo e aquele que traz a palavra. Todo mundo é a mesma porcaria. Todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo é pecador. Lavado, regenerado pelo sangue do Cordeiro. Com funções diferentes. Sim, a minha função é essa, eu venho aqui, trago aqui, os meninos vêm aqui, tocam, os que abrem, os que limpam, os que cuidam das crianças, os que fazem os eventos, os que aconselham, os que cuidam de pequenos grupos, mas não há nenhuma diferença, não há nenhuma diferença, porque todos são sacerdotes, mas aí a gente quer terceirizar, a gente quer um pajé, a gente quer um arauto, a gente quer ouvir uma profecia, a gente quer um babalorixá, a gente quer uma cartomante religiosa para dizer o que vai acontecer no nosso futuro, porque a gente não consegue viver o dia de hoje, que Jesus disse: viva o agora, esqueça o ontem, porque o ontem não tem mais como mexer, esqueça o amanhã, porque você não pode alterar nada, viva o hoje, carpe diem. Mas a gente não, a gente quer uma divindade que fale com a gente, terceirizando Deus. O convite é pessoal, o convite é intransferível. E aí quando a menina viu Jefité chegando, e aí, papai, que coisa boa, veio dançando, veio se alegrando. Tu te lascasse, porque eu fiz uma promessa para tu pagar. Vai virar churrasco, neguinha. Louco, maluco. E a menina, coitada, nesse surto familiar coletivo, que é muito mais comum do que você imagina, entrou na caducidade, na esterilidade da promessa maluca, ao invés de ouvir o espírito do evangelho que se revela na escritura inteira. Quarto lugar, a história dramática de Jefté nos ensina que a ortodoxia e o fundamentalismo criam um caminho não natural na vida. Veja aí verso 38, vai, assentiu o pai, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela se foi, portanto, com suas amigas, caminhando sem rumo pelos montes,
chorando e lamentando porque nunca poderia formar uma família. Você sabe o que é que esse tipo de crença produz? Você sabe o que é que esse tipo de fundamentalismo patrocina? Você sabe o que é que a ortodoxia faz acontecer na vida? Coisas que não são naturais. Quando você vê coisas esquisitas, quando você vê coisas estranhas, quando você vê mensagens com, assim, construções filosófico-teológicas que vão contra a natureza, a dinâmica, a simplicidade e a naturalidade da vida, desconfie, meu amigo, porque tem doidice aí. Isso não tem nada a ver com Deus. O voto que Jefté fez produziu a menina andando pelos montes, feito uma desvairada, feito uma desequilibrada, feito alguém que não tem um GPS, um rumo, um propósito, uma direção. A menina ficou andando desequilibrada, aos prantos, de um lado para o outro, esbarrando com as pedras, subindo e descendo o relevo recortado ali da região de Canaã, sem saber o que fazer da vida. É isso que produz. Tudo que atenta contra a vida, atenta contra o Evangelho. Você vê assim a pessoa com alguma decisão que vai contra o que é natural, do tipo assim, vou fazer um voto para eu ser um eunuco. Cuidado. Está aí a Igreja Católica para provar que essa tese não funciona, com a imensidade de casos de abuso, de casos de estupro, de casos de invasão de privacidade, por conta de práticas profundamente adoecidas. Você acha que isso é agora? É? Você acha que isso foi agora? Agora, no século XXI, meia dúzia de cardeal de bispo safado sem vergonha, caiu aí na esparrela das informações virem por favor, meu irmão, não seja tão ingênuo, isso existe desde que mundo é mundo. Sabe por quê? Porque isso vai contra a natureza do indivíduo. Pode acontecer de alguém se sentir chamado ao celibato? Pode, claro. Alguém ali, o outro acolá, mas todos. Você forçar o indivíduo a assumir algo que é contra a sua própria natureza. Não podia dar coisa melhor do que estourar todo tipo de aberração, de perversidade, de maluquice. Na igreja evangélica acontece a mesma coisa. Quanto pastor que é gay, casado com filho, que me procura para aconselhamento. Desesperado, louco, porque foi forçado pela denominação a viver esse exemplo do super-homem, e o sujeito está afundando por dentro, desesperado, gritando de pavor e de agonia, vivendo uma relação purulenta, mas ele tem que ser o machão, ele não pode assumir que a sua natureza é outra, porque o indivíduo está forçado a caminhar num caminho que não é o seu próprio caminho da verdade. Olha, imagina se Deus vai querer que o cara ande a vida toda no disfarce, na mentira, no engano, no estelionato, ao invés de abrir o armário, deixar que as coisas venham para a luz, dizer, eu sou assim, Deus me ama, Deus me aceite também, me ajude a caminhar. Olha, decisões que mexam profundamente com a vida, coisas não naturais, casamentos assim, aloprados. Essa semana a Fabiana me viu aconselhando uma menina, casou com 3 meses, a desgraça que aconteceu na vida, o cara pastor batia nela, um inferno dentro de casa, aí saiu, casou com outro mais louco ainda, agora estava com um com 37 anos de diferença. Eu sou preconceituoso? Sou não, meu irmão, eu sou um otimista realista, feito Adriano Suassuna. Quando os abismos na vida são muito grandes, diferença de idade muito grande, diferença social muito grande, diferença intelectual muito grande, diferença espiritual muito grande, normalmente não dá certo. São casos excepcionais que funcionam, a gente não trata a vida pela excepcionalidade, a gente trata pela média do que acontece debaixo do chão da vida. Gente que muda de rotina, coisas dramáticas, muda de cidade, muda de país, muda o estilo de vida. Cuidado, aquilo que não é natural, normalmente se revela como uma decisão louca, e muitas dessas decisões o cara tomou dizendo que ouviu a Deus. Aliás, quando o cara vem se aconselhar comigo e ele diz assim, pastor, vim saber do senhor aqui, eu queria que o senhor me desse aqui uma palavra, porque Deus falou comigo, pronto, já acabou. Eu já não digo mais nada. O que o senhor tem a dizer? Eu digo, e Deus já não falou? Eu vou falar mais o quê? Vai que eu falo diferente dele e ele me aperta. Não, meu irmão, Deus não falou com você. Se Deus falou, Deus falou.
Não tem mais nada o que dizer, não tem mais nada o que argumentar, não é? Deus não já revelou? Então quando você vier conversar comigo, não venha com fuleiragem não, porque se você disser Deus falou, Deus falou. Ah, meu amigo, gente tomando decisões loucas, que não são naturais na vida, que promovem uma desorganização muito grande, que promovem mudanças abruptas, que promovem assim enfrentamentos, coisas assim extraordinárias. Cuidado, normalmente isso é maluquice, batalhas espirituais, gente assim com ritos de desintoxicação, famílias sendo submetidas a rituais de limpeza espiritual. Ah, meu pai, quanta idiotice, quanta loucura, o diabo morrendo de rir no inferno, os demônios tudo gargalhando, imbecil, e o demônio está, meu irmão, sentado na igreja assistindo culto, dando risada da cara de crente. O demônio está naquela nota fria que o cara emite, o demônio está naquelas relações perversas de subjugação, o demônio está naquele toco que o cara dá ao guarda de trânsito. E o sujeito pensa que o demônio está num quadro dentro de casa, está numa roupa. Aí começam esses rituais de libertação, essas fantasmagorias. Cuidado com esse tipo de prática, porque essa ortodoxia cria um caminho não natural na vida. Você não vê isso em Jesus. Você vê Jesus com algum ataque histérico, trimelique, Jesus rodando no chão, rindo à toa, Jesus com dente de ouro. Você já viu alguma coisa desse tipo em Jesus? Não. Jesus conversando com o demônio. Demônio, tu viesse onde? Ah, eu vim ali do coque. Demônio, por que estava fazendo no coque? Não, eu estava lá, estava atuando lá numa casa que abriu para mim. Quantos anos você tem, demônio? Eu tenho 7.754 anos. Feita a entrevista que os pastores da Universal, da Internacional e esses malandros aí gospel fazem. Você já viu isso em Jesus? Ele nunca viu. É coisa esquisita que atenta contra o caminho da vida. Histerias, catarses. Quanta gente que jogou a mocidade no lixo, gente que me procura e diz, olha, eu tive uma juventude horrorosa, porque eu era castrado, eu era esmagado, eu era obrigado a andar num caminho que não é um caminho natural. Imagina você proibir um jovem de ir num campo de futebol, de usar uma bermuda, de botar um chinelo e ir para a praia, a menina de botar um biquíni, fazer uma tatuagem. Que coisa imbecil, veja que coisa mais ridícula. E as pessoas perdem os melhores dias da sua vida devotados a esse trabalho, a essa estatal que às vezes a igreja se torna, né? Esse templo de Jerusalém com a engrenagem funcionando. O cara perde a vida, joga os melhores anos no lixo e às vezes destrói relações por causa de um caminho não natural. Gente se mutilando, gente que se autocastrou, gente que é uma coisa, mas que nunca assumiu. E aí o caso da homoafetividade é só um. Quanta gente com outras questões que nunca se assumiu, que nunca trouxe para a luz, e isso produziu neurose, psicose, doença. Olha, meu irmão, você não tem ideia da quantidade de loucura que eu já vi, de pessoas que se entregaram a essas práticas e acabaram como a filha de Jefité, andando perdido pelos montes, chorando, lamentando. Muitos que não conseguiram mais formar uma família. A menina disse, meu pai, eu vou chorar, deixa eu andar feito uma descabelada, deixa eu andar feito uma louca pelas montanhas, porque eu nunca vou poder formar uma família. Quanta gente sequelada, que formou famílias doentes, tão mais doentes do que ele, e outros tantos que nunca conseguiram formar uma família porque se tornaram tão radicais, se tornaram tão perversos, se tornaram tão manipuladores, se tornaram tão sufocantes que ninguém aguenta viver com uma pessoa dessa. E aí andam pelos montes angustiados, solitários, agonizando e chorando. Em último lugar, o que o texto nos ensina sobre a tragédia de Jefté é que a gente deve fugir de toda proposta de espiritualidade que tenha contornos extravagantes. Veja aí o verso 39. Passados os 2 meses propostos, ela voltou à presença do pai, e ele fez com ela o que havia prometido por meio do voto. Assim ela morreu virgem. Desde então nasceu uma tradição entre as mulheres de Israel. Ou seja, Jefté é esse cara tão duro, esse cara tão radical,
é esse sujeito tão inflexível, é essa figura humana tão amordaçada, tão dilacerada e caustificada de mente, tão leprosa de coração, que se tornou insensível, que mesmo esse tempo inteiro não foi possível de demover o indivíduo, nem de ele ouvir a voz de Deus dizendo: ô mané, para de fazer essa coisa idiota, porque discípulo é discípulo e mané é mané. Essa é a verdade. Tem os mané e tem os discípulos. Eu estou aqui tentando fazer discípulo, mas eu sei que na igreja tem muito mané, sendo manipulado, sendo induzido, e aí, para não ferir o seu voto, para não mudar a sua crença, para não alterar a tradição da nossa família católica, apostólica, romana, para honrar o meu tataravô, que foi pastor e botou a pedra na igreja batista, nós vamos morrer nessa tradição, todos vamos para o abismo e vamos ficar todos desgraçados, porque nós fizemos um voto a Deus, voto que Deus nunca pediu, voto inclusive que podia ser dispensado, bastava ele procurar o sacerdote ali e dizer: ó, eu fiz uma cagada, prometi um negócio que não era, depois foi que caí na real, porque eu tinha prometido, mas para vir um Zé Mané qualquer, aí eu matava e ficava por isso mesmo, mas aí veio minha filha, não dá para perdoar não? E o sacerdote diria: você é maluco? Eu vou ter que anular essa idiotice que você fez, sem entender que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele era um juiz, mas que vivia debaixo do juízo das suas próprias práticas e dos seus próprios costumes e das suas próprias convicções. Era um juiz que não se julgava a si mesmo e não entendia que a proposta de Deus é que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A agenda de Jefité era essa agenda ortodoxa. Que morra a menina. Quantos em nome da sua fé estão matando os outros com decisões extravagantes? Ah, essa bancada evangélica, não, nós somos contra o aborto, somos contra porque a palavra de Deus, meu amigo, a palavra de Deus cria um mundo que não é possível, é só na eternidade, aqui eu vou ter que conviver com a desgraça. Jesus disse: o mundo é caído, tem de bom ânimo, porque isso aqui é tudo entregue à corrupção. A gente vive no mundo possível. Eu sou a favor de aborto, nunca seria a favor de aborto, mas eu sou a favor de uma política pública que evite que meninas morram em clínicas de carniceiros. Eu sou a favor de que o sujeito atente contra a vida, não porque é um caminho não natural, mas eu sou a favor de que o mal menor seja cometido em função do mal muito maior. Por que existe tanto tráfego? Porque essa porcaria dessa maconha não está legalizada, essa porcaria não está estatizada. Cria uma política pública para isso, diminui o controle, que vai ver se vai ter esse quarto poder paralelo, que é o poder do tráfego. Sou a favor da maconha? Sou não, meu irmão, sou a favor de que o sujeito ande com consciência. Mas no mundo caído, desgraçado como o nosso, você opta pelo mal menor. É gente desgraçando os homoafetivos, o sujeito não tem nem direito de ter uma herança, o sujeito constrói uma vida com o outro, quando morre não pode ser assistido, porque a ortodoxia cristã diz que casamento é entre homem e mulher, apenas, já acabou-se, e esmaga o outro, e não cria nenhuma possibilidade para a vida, para as pessoas existirem. Agora está essa questão aí do meio ambiente. Como é que o cara diz que ama a Deus que não vê e não ama a criação de Deus que ele vê? E a igreja indo contra todas essas coisas. É um negócio tão absurdo, eu não sei como isso não salta aos nossos olhos, que esse fundamentalismo não tem nada a ver com a fé em Jesus. Coisas gritantes, estarrecedoras. Aí proíbe o menino de transar com a namorada, não pode. Sexo antes do casamento não pode. Que sexo antes do casamento? Não existe sexo antes do casamento, sexo é casamento. Sexo é casamento, não existe sexo sem casamento. Aí transou, casou, meu irmão, casou fora de tempo, casou fora de ordem, casou sem propósito, vai dar um bocado de dificuldade. Não existe sexo antes do casamento. Essa questão que se criou de fornicação, não é nenhum entendimento do que era fornicação no tempo bíblico, que era prostituição. Fornicação era prostituição, é entrega para todo mundo, é swing e suruba coletivo.
Não tem nada a ver com uma pessoa que tem uma relação estável com alguém. Agora, deve orientar? Deve, porque você tem que buscar o mal menor. O mal menor. Aí não, proíbe. Aí o menino fica doido, louco, aí se vicia em tudo quanto é tipo de putaria, de sacanagem de internet. O celular dele apita o dia inteiro, só chega no vídeo de sacanagem. Mas ele anda de mão dada com a namorada, a coisa mais linda, mais santa do mundo. Oh, aleluia! Isso aqui é minha serva que Deus me deu. Aí depois vai vir todo tipo de aberração sexual. E o sujeito não sabe de onde isso veio. Sabe de onde veio? Da extravagância de você fazer uma coisa que era absurda aos olhos da fé e da razão, para não ferir a sua fé fundamentalista. Jefté assassinou a filha para cumprir o rito, para cumprir o dogma, porque nunca entendeu sobre graça, nunca entendeu sobre o amor de Deus, nunca entendeu sobre as dinâmicas daquilo que o Evangelho nos propõe. E aí está aí, essa Europa cristã erguendo muro, impedindo o faminto de entrar. Está aí o Trump construindo muro, querendo impedir o mexicano de entrar. Aí pega a família, aí separa o pai da criança, aí você filma as crianças desesperadas. Imagina o trauma produzido numa criança separada abruptamente do pai, sem entender de nada, jogada num asilo, jogada numa creche, sem qualquer tipo de cuidado e de afetividade, por causa da nossa ortodoxia. Sabe quem elegeu esse cara? Foram os evangélicos dos Estados Unidos. Essa gente que diz que conhece a Deus e que apoia esse tipo de coisa. É gente agora querendo destruir as reservas indígenas. Os índios estavam aqui antes de você, meu irmão. Muito antes de você chegar, eles já estavam. Se estão sendo manipulados, explorados, aí cria política para controlar isso. Aí cria legislação para controlar isso. Mas acabar, excluir, dizimar, e não tem uma igreja cristã séria que se levante e diga: peraí, não pode ser assim não. É um bando de aloprado louco descendo a montanha russa desenfreada, sempre aderindo às piores políticas que tem, não tem nada a ver com Jesus. Essa eleição acabou revelando o que está no coração dos brasileiros, sabe? Esse preconceito contra os negros, essa homofobia, essa raivosidade, esse acirramento das diferenças regionais, essa apologia à ditadura, à censura, essa negação dos direitos humanos. Sabe o que é isso? É que nós sempre fomos assim. Isso só estava represado. Faltava só uma carranca que desse vazão a tudo isso. Porque nós sempre fomos isso. Nós estamos poluídos, sufocados, submersos nessas coisas que não tem nada a ver com Jesus. Mas no domingo as igrejas estão lotadas de gente levantando mãos aos céus, ouvindo pregadores aloprados e dando os seus dízimos. Eu queria concluir, já estourei meu tempo, e queria lhe dizer o seguinte: eu queria voltar de novo à análise fenomenológica coletiva do que está acontecendo hoje em vários países da América Latina. Eu vou circunscrever aqui perto da gente. Dentre eles o Brasil, a Colômbia, o México, o Peru, a Costa Rica, a República Dominicana e a Venezuela. Veja, por exemplo, o caso da Colômbia. Nos últimos 30 anos, as igrejas evangélicas de matriz neopentecostal e agora os partidos políticos de extrema-direita, tidos como os moralizadores, estão produzindo uma sensível mudança na matriz social do país. Para você ter uma ideia, olha só, como é que é esse aparato doutrinário, ideológico, religioso. Eu vou lhe dar só 2 números, para você sentir o tamanho do negócio. Em 2017, na Colômbia, havia 750 colégios públicos e 3.500 igrejas neopentecostais. Só para você entender como é que a roda gira. A engrenagem do sistema funciona da seguinte maneira: milhares de cultos semanais, que são as veias de entrada diária de dízimo, e aí dízimo não possui taxação governamental. Depois dessa fortuna, essas igrejas criam impérios, criam holdings, conglomerados, atuam na economia formal e passam a ter também representação de partidos políticos, o mesmo desenho do que acontece aqui.
Começam essas igrejas a botar deputado e senador no Congresso, crente, um bando de abestado votando em quem o bispo e o pastor manda, se cria aí um aparato, e a partir daí, uma agenda fundamentalista, moralizadora, controle social, imposição de políticas ultraconservadoras, e o resultado é o que a gente já vê aqui. No passado, no Brasil, esse controle foi feito pela Igreja Católica Romana, que teve papel preponderante desde a colonização, e a Igreja Católica sempre estava alinhado com as oligarquias, com as grandes fortunas, com a doutrinação de gerações, convertendo índios e negros à religião que era dominante. Aí na década de 70, logo depois do golpe de 64, com a ditadura, a Igreja Católica desalinhou ideologicamente do governo. E aí, sobretudo por conta dos movimentos das comunidades de base, veio o surgimento da teologia da libertação, com ênfase social, que inspirou o movimento sindical, inspirou o movimento dos sem-terras, inspirou, por exemplo, a criação do Partido dos Trabalhadores. Eu não estou defendendo esquerda, não, que eu não sou PT, nem sou direita, nem sou nada. Eu estou analisando o fenômeno, eu sou do Evangelho. E daí para frente, os protestantes, que sempre tiveram um papel marginal na política, passaram a ocupar esse espaço que os católicos deixaram. Num conluio indiscriminado entre Estado e Igreja, e o resultado é isso que está aí, meu. É só você olhar e ver. Não precisa você fazer parte de alguma elite filosófica para analisar, não. É só olhar e ver. É só analisar a história e entender o que está acontecendo. E eu olho para essas coisas e analiso esses fenômenos e guardo tudo no meu coração, porque a minha ideologia de vida é o Senhor e é o Evangelho. Na minha consciência não cabe nenhuma caixa, nenhum controle, mas os meus olhos estão abertos. Que, como Jesus ensinou, eu sou simples como as pombas e sou astuto e esperto como as serpentes. Fica ligado, meu irmão, porque ainda vai vir muita loucura pela frente. Que o Espírito de Deus fale, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor está falando à igreja nesses dias. E no mais, espero que você aproveite aí o seu final de semana com gente que você gosta, gaste tempo com quem você ama, aprofunde relacionamento, e a gente vai assim de encontro em encontro, se conhecendo e conhecendo mais a palavra do Senhor. E o mais você já sabe, eu vou sempre te falando para você no caminho, no nome de Jesus, amém.